Olá, meus amores, vamos a mais uma revisão de história, tá? Hoje nós vamos revisar a página 303, 304, o que estudei e ampliando saberes. Na página 303, tá? Nós vamos falar um pouquinho, relembrar da colonização do Brasil. A colonização do Brasil se deu com os primeiros contatos entre indígenas e o povo europeu através do escambo, onde os indígenas trabalhavam, servindo aos europeus o pau-brasil. Isso eles cortavam, carregavam e recebiam em trocas produtos europeus como facas, machados e foices. Bem, mas não ficou somente nisso não. A ocupação verdadeiramente se deu, afincando assim essa colonização, através da construção de engenhos para a fabricação da cana-de-açúcar. Ou seja, com a construção de engenhos, a necessidade realmente de colonizar aumentaria. E essa construção de engenho teve total apoio, total sustentação pela mão de obra escravizada, a mão de obra dos escravos africanos, tá? No livro de vocês, na página 303, diz o seguinte: bem, a maioria dos trabalhadores dos engenhos era formada por pessoas africanas escravizadas. Então, não era apenas os escravos, mas a maioria era mão de obra escrava. Até porque nós aprendemos que também tinham pessoas livres, que não tinham poder financeiro, não eram senhores de engenho, mas que também não estavam na condição de escravos, assim como os africanos. Mas os africanos, eles também tentaram, eles resistiram àquela condição de escravo. Aqui no livro diz o seguinte: a resistência à escravidão era feita de várias formas, como pela preservação dos costumes e rituais de origem africana e também pela fuga e formação de quilombos. Na página 304, ampliando saberes, fala um pouquinho de que os indígenas e africanos que viviam no Brasil no início da colonização deixaram profundas marcas na história do nosso país, contribuindo para a formação da nossa identidade. Bem, no povo que somos hoje, tá? A miscigenação e todos os nossos costumes, a nossa cultura, tem como base essas duas identidades, os indígenas e os negros, claro, que também o europeu, e a partir daí outros que vieram muito depois, que nós vamos aprender mais na frente, e também acredito que já aprendemos em geografia, O povo brasileiro é um povo miscigenado, mas a nossa base se deu a partir dos indígenas, os europeus, que vieram, os portugueses e os escravos. Aqui no livro tem a história do povo Maranguá, contada através desse livro aqui, um livro paradidático. O pequeno Iaguaré Iamá conta histórias tradicionais de sua comunidade, sua relação com a natureza e as brincadeiras de que mais gosta. Mais embaixo tem o seguinte: vamos ao museu? Bem, o Museu da FUNAI conta com um rico acervo de objetos de vários povos indígenas. Ah, deve ser um sonho. Além de fotografias e vídeos que retratam o modo de vida dos nativos. Você pode ir até o museu ou conhecer um pouco do acervo acessando o seu site. Gente, o site está logo aqui embaixo. É muito importante que a gente aprenda mais, conheça mais, vendo, já que a gente não pode ir até lá, a gente pode fazer essa viagem cibernética, através do site
e conhecer um pouquinho desse acervo. A FUNAI, para aqueles que não sabem ainda, é a Fundação Nacional do Índio, órgão do governo brasileiro que lida com todas as questões relacionadas aos indígenas e às suas terras, tá? Por dentro do Quilombo dos Palmares. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, resistiu bravamente à escravidão e lutou pela defesa do seu povo. Nesse site você pode conhecer mais sobre Zumbi e sobre Palmares, por meio de áudios, vídeos e fotografia. Com certeza vale a pena acessar e vale a pena conhecer um pouquinho mais da nossa história. Bem, na página 305 e 306 tem a atividade complementar, tá? Dessa pequena revisão. É uma revisão muito simples, mas é uma revisão que fala um pouquinho daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já falamos nas últimas aulas. E nós temos também uma atividade xerografada que é também uma revisão sobre a administração da colônia, porque a colonização do Brasil, ela precisou de uma administração inicial. Então eu peço para que vocês leiam o texto todinho, né, que é referente a essa administração, como nós temos aqui na frente no nosso livro de história, tá? Na página 287, falando um pouquinho também sobre a administração da colônia. Então, o texto da atividade xerografada é um texto complementar, para poder enriquecer mais o nosso conhecimento. Então, vai falar um pouquinho da metrópole, né, que era Portugal, da colônia, que foi o Brasil, né, se tornou colônia de Portugal, fala um pouquinho das capitanias hereditárias, tá certo? Do governo geral, e tem uma atividadezinha de 5 questões. Vocês façam a leitura, a releitura do texto, tá? E faça a resposta com bastante calma. Amanhã nós nos veremos, tá? Com a correção dessas atividades. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.